eu tenho a satisfação agora de receber aqui no programa a secretária da área social de Blumenau, a antiga Secretaria de Assistência Social, né? Que mudou a denominação, a secretária Patrícia Sassi, porque a gente vai falar de um assunto que há muito tempo eu venho falando aqui, que é a tal da internação voluntária. E agora, estou certo, né? Involuntária. Não, agora é voluntária. Até agora é voluntária. Antes era involuntária. Se a pessoa que é em casa ou na rua, né? Ou na rua, ela é independente disso, hoje, mesmo que ela não queira, ela vai ser internada, porque agora passou pela Câmara de Vereadores e foi aprovado, secretária. Isso é um avanço nessa situação que a gente tem, infelizmente, de saúde mental e dependência química? Com certeza, até porque é mais uma estratégia de atuação, né? Então, hoje a gente tem aquelas situações, e muitas vezes nos chama através do 156 pela abordagem social, de pessoas que estão numa condição muito precária na rua, visivelmente numa situação bem degradante, que não aceita os nossos serviços e muitas vezes, tanto a gente quanto a saúde ficam ao lado dessa pessoa e não conseguem fazer nada, porque ela não aceita. Ela não se vê doente, ela não se vê numa condição que ela precisa de ajuda. E isso é muito difícil, porque a gente sabe que ela não deve estar naquela condição. Sim, sim. Inclusive, vou lhe falar, eu vou dar um exemplo semana passada, que não foi em Blumenau, mas serve de exemplo para Blumenau, né? Uma pessoa que era dependente química, de 36 anos, tirou a vida da própria mãe de 61 anos. E, inclusive, esta autora deste crime bárbaro contra a própria mãe, sangue do seu sangue, ela era dependente química até 3 anos atrás, segundo a família, que ficou com sequelas. A mãe denunciou até a polícia, foi até a polícia que fez a denúncia. A polícia tomou as providências, a mãe meio que recuava na hora de a coisa acontecer, encaminhou para o Poder Judiciário, chegou no Poder Judiciário, foi encaminhado, foi indicado que ela fizesse uma avaliação, né, uma perícia, para verificar a sanidade mental dela, e ainda ela disse assim na frente da mãe, não, louca não sou eu, louca é ela. E a mãe não conseguiu internar, porque o psicólogo olhou para a mãe e disse, não tem como internar, ela não quer ser internada. E aí, resultado, morte. Tirou a vida da própria mãe, essa mulher de 36 anos, que era para estar internada. Mas claro que ela não vai assumir, né, secretária? E mais uma coisa bem importante, por mais que a gente tenha uma visão, a questão da internação involuntária, ela é um ato médico, ela é uma questão técnica e vai passar por todos os procedimentos. Então, uma análise do médico, uma análise da equipe da consultório na rua, uma análise da abordagem social, dizendo que a gente já fez todas essas alternativas, tentativas. Ela é a última medida. Ela nunca vai ser a primeira medida de processo de atendimento a essa pessoa. Isso também é bem importante deixar bem claro na questão. Tem toda algumas etapas a serem seguidas. Isso mesmo. É isso que é importante que as pessoas entendam. E uma das etapas, inclusive, passa pela polícia, não? Passa. Na internação involuntária, a gente vai ter que contar com o apoio da polícia para que, de fato, seja cumprido a medida. Né? Não é diferente da compulsória. Sim. A compulsória, ela é invertida. A gente manda os relatórios, os laudos médicos para o judiciário e aguarda a autorização do judiciário, que vai dizer, acionar a saúde, vai acionar a assistência, a polícia, né, para poder acompanhar, e muitas vezes, inclusive, o próprio SAMU, que precisa de uma contenção medicamentosa naquele momento. Então, aciona todas as esferas. Esse ato na involuntária inverte. A administração faz esse processo e depois comunica o Ministério Público, que vai validar em 72 horas esse ato da administração pública. A gente está com as imagens aí, mas eu conversava com a secretária Patrícia Sassi fora do ar, e até hoje pela manhã no meu programa na Rádio Clube FM Blumenau, às 6h30 até às 8 da manhã, eu comentava esse assunto a respeito de que não se restringe às pessoas em situação de rua. Isso. Essa lei agora, não é? Que agora é involuntária, né? Ou seja, a pessoa, queira ou não queira, ela vai.
ser internada, né? Seguindo os trâmites legais. Isso também atinge no particular, as pessoas que têm, as famílias que sofrem com alguém dependente químico, saúde mental dentro da própria casa, também podem recorrer a isso, né? Isso em mesmo, Blumenau. em Blumenau e pela saúde daí. Uhum. De novo, quem vai avaliar se essa medida, essa estratégia é a mais acertada ou se ainda vai haver investimento na área, né, ambulatorial, enfim, é o médico. Uhum. Então, a partir dessa identificação da família ou da assistência social ou até da equipe do consultório na rua, essa análise vai ser um processo aí que segue com avaliação médica também. Dentro que a ética permite, vou lhe fazer uma pergunta e a senhora responde dentro que a ética for possível responder. A situação em Blumenau está complicada, a dependência química, daquilo que das famílias que recorrem ao serviço social da prefeitura pedindo internação, ou dentro daquilo que preconiza o serviço público municipal, secretária? Eu diria que a gente se preocupa sim muito, porque infelizmente não é só na rua que a gente vê, talvez fica mais visível, né? A violência na rua, ela fica mais visível. Mas dentro dos lares, nas famílias, o sofrimento também é muito grande. Muitas vezes o pano de fundo é, sim, a questão do uso abusivo de álcool e drogas e que acaba gerando a questão da violência. E aí é fragilidade familiar e as dores, né? O sofrimento é muito grande. Com certeza é uma questão que a gente precisa debater, ter clareza, não ter medo de falar, não ter medo de procurar ajuda, porque o poder público ele tem possibilidades, ele tem alternativas, recursos, né? Seja pela saúde, seja inclusive pela assistência social. Perfeito. Mas, secretária, a senhora está há muitos anos, eu lhe conheço há muito tempo nessa área social aqui em Blumenau, seja como diretora e hoje como secretária. Vou aproveitar para explorar aqui. Eu sei que a senhora é muito ética, muito responsável e por isso eu sei até onde posso ir, a senhora também sabe até onde pode e o que pode responder. A sua assessora fica toda arrepiada quando eu começo a falar assim. Mas vamos lá. Desse tempo, a senhora está envolvida com o social, assistência social em Blumenau há quantos anos? 30 anos. Então, vamos lá, ninguém é uma criança aqui, então já tem a experiência aqui, por isso que eu digo que há muito tempo eu lhe conheço. O número hoje, ele é muito mais elevado de quem procura a internação, quem procura internar, na verdade, um parente, um ente querido, um filho, do que anos passados. Está aumentando cada vez mais, secretário? Tá. E eu acho que a pandemia foi um recorte muito sério no processo também. Né? Por que, acho que as pessoas acabaram um momento de isolamento naquele período e isso acho que e as fragilidades que esse momento trouxe da pandemia, os medos, as inseguranças, isso acho que mexeu com a cabeça de todo mundo. Sim. E isso precisa ser trabalhado. A gente precisa, enquanto ser humano, buscar apoio e aporte no próximo. Né? A gente não vive sozinho. E muitas vezes a gente quer ser forte, quer manter a nossa garra, mas, de fato, acho que a pandemia trouxe um aumento muito grande da questão da saúde mental, da questão do uso de drogas, acabou aflorando mais ainda. A questão econômica, eu acho que é uma mistura, as dificuldades das relações. Ninguém vai para a rua do nada, não é simplesmente uma falta de moradia que te leva para a rua. É raro tu encontrar uma situação que o foco é uma questão simplesmente financeira ou falta de moradia. É associado com várias questões e as relações sempre estão no meio do processo. Fragilidade de relacionamento e essa fragilidade ela vem com alguma coisa por trás. E às vezes essa questão de saúde mental e drogas, sim, infelizmente ela está bem presente no processo. Secretária, conversa boa, hein? Gostei da entrevista. Muito obrigada. Foi boa, faz tempo que a gente não tem uma entrevista tão boa assim, que a gente pode ter um tempinho mais para falar e ser muito mais sincero, não que a gente nunca foi sincero, mas ter um espaço e tempo para falar, né, secretária? A senhora sabe disso. E sem ficar fazendo voltinha, aquela coisa linha reta. Um abraço, obrigado mais uma vez, tá? Tudo de bom.